Olá, pessoal, tudo bom com vocês? A gente dá continuidade aqui nos nossos papos de direito tributário. É uma alegria muito grande hoje receber a professora Eliana Putinelli. Além de ser minha amiga, eu acho que esse é o maior demérito dela. Professora do IBMEC, da FGV, professora lá do curso Fórum, da pós-graduação. É uma pessoa fantástica, trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já com uma vasta experiência. E é sempre bom ouvir a Eliana. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu a convido, porque eu sempre aprendo muito com ela. E hoje não vai ser diferente, eu estou aqui para aprender com essa professora sensacional que é a Eliana Putinelli, falando de SS e o local onde deve ser recolhido o imposto. Eliana, a casa é sua, fica à vontade, quebra tudo, como você sabe fazer como ninguém. Então, Gabriel, você sabe que uma das suas qualidades é a generosidade, né? Eu acho que você foi muito generoso nos elogios, mas eu agradeço a todos eles e retribuo da mesma maneira, porque é sempre um prazer para mim conversar sobre direito tributário, conversar sobre os temas que estão acontecendo na prática, né? Aliar teoria e prática, um pouco do que a gente aprende na academia, ver isso desdobrando na prática. E o tema de hoje é um tema super interessante para mim, é uma matéria que eu adoro falar sobre ela, que são os impostos, que está ligado à questão dos impostos municipais. Eu tenho uma predileção por lecionar a matéria, e uma das coisas que me incomoda bastante é justamente essa questão que a gente tem uma dicotomia entre legislação, ou mens legis, e a interpretação dos tribunais, e que, ao fim e ao cabo, na prática, acabam resvalando numa insegurança jurídica dos contribuintes, dos sujeitos passivos, né? Então, falar sobre esse tema, para mim, é bem interessante, porque a gente consegue trabalhar desde o direito material tributário, com a questão relacionada ao aspecto espacial desse fato gerador, até uma eventual solução jurisdicional no manejo de uma ação, uma consignatória, um mandado de segurança, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho nessa tarde, né? E aí, vamos pontapé inicial? Eu estou Falar muito sobre os feliz. assuntos? Eu estou muito feliz. Eu acho que assim, eu tenho realmente é um assunto que eu acho extremamente importante para o direito tributário. Eu vejo a briga no dia a dia, né, do ISS, onde ele é devido, afinal de contas. Eu acho que no frigir dos ovos ninguém sabe, ou a autoridade fiscal, por exemplo, que sabe finge que não sabe para poder autuar, né? Uhum. E eu acho que a gente vai chegar numa conclusão muito parecida, pelo menos eu penso nisso, mas eu quero ouvir. Eu sou todo ouvidos. A casa é sua. Beleza. Então, vamos lá. Em relação ao ISS e essa discussão que envolve o local da incidência, o local da prestação do serviço, ou a identificação da sujeição ativa dessa relação jurídico-obrigacional, a gente tem que começar a dar o primeiro passo em relação à importância do aspecto espacial do fato gerador. O fato gerador de qualquer tributo, né, independente de qualquer coisa, ele tem aqueles 5 elementos: um elemento material, que é a própria hipótese de incidência, o aspecto subjetivo, o aspecto temporal, o quantitativo, e aqui a gente tem o aspecto espacial como a estrela dessa nossa discussão. E ele é relevante porque é exatamente esse aspecto interno do fato gerador que vai determinar qual é o ente federado que tem a competência para exigir o tributo. Vários momentos eu vou me valer do espaço territorial da ocorrência desse fato gerador para definir quem é o ente competente no momento de dúvida. Então, quando alguém falece, por exemplo, o inventário deixa bens em vários estados, o inventário dele é processado num determinado estado, mas ele também deixou bens móveis, aonde eu recolho? Então, eu preciso ter na lei a identificação adequada de qual é o elemento espacial. A mesma coisa acontece em relação ao IPTU e ao ITR. Está na zona urbana ou está na zona rural? E isso vai determinar o local de ocorrência e, por via de consequência, a identificação adequada da sujeição ativa, quem é o titular desse crédito. No direito tributário, é importante a gente também lembrar que eu tenho uma regra
na verdade, é um princípio que orienta o campo da aplicação, né, e vigência da lei tributária no tempo e no espaço, que é o princípio da não extraterritorialidade, ou, como muitos gostam de chamar, o princípio da territorialidade. É isso que faz com que a minha lei não possa incidir, tributariamente falando, num outro país, porque a minha lei tributária só vai deitar efeitos no território brasileiro. Para isso, entram os tratados internacionais, os acordos bilaterais, até discussões relacionadas à isenção heterônoma, se é possível, se não é possível a união, mas isso é papo para outro dia, né, Gabriel? É, outro papo. Até porque eu acho que a gente conseguiu ultrapassar essa questão da territorialidade aí, quando a gente tributa controlada no exterior, né? Aquela questão da equivalência patrimonial, para mim, já é uma forma de você trabalhar a extraterritorialidade tributária. Mas eu acho que isso é um outro assunto que a gente pode ficar horas também falando sobre exatamente, isso. Demanda outra análise, né? Mas voltando aqui, né? Vamos voar abaixo no tema, né? Focando aqui, porque também se deixar nós dois falando aqui sobre direito tributário, a gente vai até amanhã de manhã, né? Vamos, fácil. Então, mas a regra é que a norma tributária ela vai vigorar apenas dentro do território, e aí eu tenho aquelas exceções, eu tenho eventualmente algumas discrepâncias, algumas previsões que fogem um pouco, né, da curva, mas esse é o meu, digamos, o meu foco, né, a minha linha para caminhar em relação à incidência normativa. Quer dizer, o âmbito da hipótese de incidência, ele está cingido, né, àquele espaço territorial do ente que tem a competência plena para legislar sobre o seu tributo. Essa é a regra, isso está lá no artigo 102 do Código Tributário Nacional, e as formas de você extraterritorializar firmando convênios, celebrando tratados internacionais, acordos bilaterais, que vão ser nessa linha, sempre uma exceção e não a regra. Só que, em matéria de ISS, a Constituição de 88, ela conferiu a competência tributária, portanto, todo mundo sabe, aos municípios, lá no artigo 156, inciso 3. Só que no Brasil, eu tenho mais de 5.570 municípios. O último censo do IBGE aponta para a existência de 5.570 municípios, que, por força da disposição constitucional, pela faixa de competência constitucional tributária que lhe foi outorgada, ele exerce plenamente a sua competência legislativa. E aí, é natural, isso que a gente costuma falar, isso vem da época da gente fazendo faculdade, né? Você é bem mais novo do que eu, mas assim, a sanha arrecadatória do Estado. Mas isso natural, não muda não, nunca. Daqui a 50 anos vai ser a mesma coisa. Exatamente, ou seja, é imanente ao atuar estatal, é imanente ao exercício do poder tributário, né? Que é essa parcela de soberania exercida pelo Estado. É natural que ele avance contra o patrimônio, né? Renda em geral, enfim, ele avance em relação à expressão econômica dos contribuintes. E isso tem um pano de fundo que é a inesgotabilidade dos recursos públicos, porque a sociedade, ela naturalmente demanda mais e mais e mais atendimento, especialmente numa Constituição que a gente tem, que é uma Constituição de efetivação horizontal dos direitos fundamentais. Então, é natural que, ainda mais num sistema como o nosso, eu aumente a pressão pela arrecadação, né? Então, assim, é uma equação difícil de você lidar. Não fossem os princípios que limitam o exercício dessa competência, os entes federados, tributariamente falando, iam passar que nem um rolo compressor em cima da gente. Essa é a verdade. Então, é natural. Municípios com competência para tributar o ISS, exercendo plenamente a sua capacidade legislativa.
essa vontade imanente de carregar recursos para os cofres públicos. Em 5.570 unidades federadas municipais, é óbvio que haverá zona de atrito. É óbvio que eu vou ter conflito de competência. Não obstante, a bitributação ela ser vedada constitucionalmente no plano interno, né, no sistema tributário nacional, é algo que, na verdade, acontece, que na prática acontece. Nós temos um pacto federativo fiscal, né? O federalismo fiscal, ele até que eu acho bem estruturado, porque se a gente olhar, mesmo a União tendo uma faixa de competências bem maior, em termos de impostos, pelo menos, e contribuições especialmente, em termos de participação no PIB, né, acaba sendo equivalente, né? Então, eu acho que a estruturação do Pacto Federativo, sob o prisma das faixas de competência, é relativamente equilibrado, mas nem sempre a gente tem aquela cooperação que deveria acontecer entre os entes federados como um todo. A gente vem até experimentando um pouco melhor isso agora em tempos de pandemia, né? Em tempos pandêmicos, porque um está tendo que ajudar o outro, seja lá como for, né? Você acha? Sei lá, eu acho que é meio obrigatória a situação, sabe? Não, Eu acho que a gente tem um problema federativo sério, né? Porque, assim, estados e municípios criam as despesas e a União está pagando a conta, né? Não, exatamente. Então, assim, por isso que eu digo, seja lá como for, né? Essa minha expressão do tipo, seja lá como for, é do tipo, eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho discutido bastante a questão da necessidade da gente trabalhar com experimentalismo da administração pública, porque tudo é novo. Sim. Então, você tem mesmo que flexibilizar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, você não pode deixar o administrador com medo. Sim. E essa é uma situação difícil, porque nem sempre você tem bons administradores, vou falar melhor, administradores bem intencionados. Exatamente. Porque tem uma grande diferença entre um administrador sem expertise e que enfia os pés pelas mãos e tem um administrador mal intencionado. Que sabe o que está fazendo muitas vezes. Não é? Mas eu não vou caminhar muito, voar muito não, Gabriel, eu prometo, tá? Então, enfim, essa bitributação, ela é algo que a gente não tem para onde correr. Sabedor disso, o constituinte originário, ele remete para o legislador infraconstitucional a tarefa de traçar essas normas gerais, né? Que essas normas gerais em sede de lei complementar, que elas vão definir ali quais são os fatos geradores, qual é a sujeição passiva, base de cálculo, inclusive o aspecto espacial, e voltado para mitigação do conflito de competência. Então, a Constituição, sabendo que, na verdade, esse pacto federativo ele era um bebê, praticamente, né? A gente é uma democracia relativamente, é um federalismo relativamente novo, se você comparar com outros continentes, né? Muito. Mas, ele sabendo disso, ele disse, olha, vamos aqui deixar a cargo da União, né, a tarefa de, então, tentar, por meio de uma lei complementar, mitigar esses conflitos, ou seja, tentar minimizar ao máximo uma guerra fiscal que naturalmente vai acontecer. Por quê? Serviços, não apenas em relação a o que serviço pode ser tributado ou não, e aí um possível conflito municípios, estados, porque no ICMS eu também tenho serviços, então foi importante as leis complementares de regência, né, respectivamente, né, a Lei Complementar 116 de 2003 para ISS, né, e a Lei Complementar 86 de 97 para o ICMS, mas foi importante você fazer essa segregação, né? 8796. E eu inverti, né? Inverteu. Desculpa. É a emoção de estar aqui falando para você. Não, porque ficar falando com a tela, às vezes a gente fica realmente meio doido, sabe? Obrigada, Gabriel. Então, na verdade, eu tenho, fora a inversão, né? Mas eu tenho ali a definição desses núcleos, né? Do que é serviço para um, o que é serviço para outro.
E aí, em relação a essa atribuição, a Lei Complementar 116 de 2003, ela é a que ficou no meio do caminho. Mas a primeira tentativa de normatizar foi o Decreto-Lei 406 de 68, e curiosamente, ele foi todo revogado, exceto um artigo que permitiu a mantença do ISS fixo, o resto todo caiu com a Lei Complementar vindoura, né, a 116 de 2003. Mas mesmo naquela época, na época contemporâneo ao Código Tributário Nacional, que é de 66, longe de pacificar essa guerra fiscal, a gente viu cada vez mais ela sendo exacerbada. Por quê? Porque essas normas gerais, essas normas que, na forma do 146, né, da Constituição, elas deveriam mitigar os conflitos, elas, na verdade, acabaram criando mais áreas de atrito, especialmente para municípios limítrofes, né? Você aí é meu vizinho de Niterói, né? Eu aqui no Rio, nossos municípios limítrofes, eles enfrentam essas zonas de atrito de uma maneira extremamente exacerbada. E isso coloca em xeque o próprio Pacto Federativo. Porque, como eu disse, cada município, respeitadas as molduras dessa lei geral, dessa lei complementar, ele vai querer exercer plenamente a sua competência legislativa para tributar. Sim. É óbvio. Sem dúvida. E a gente Você falou uma coisa engraçada. Você sabia que aqui em Niterói, o Código Tributário de Niterói, eu não sei como é que está hoje. A última vez que eu li o Código Tributário daqui, ele era muito engraçado. Ele previa o ISS aqui em Niterói se o serviço foi prestado aqui ou se a prestadora está aqui. Não, então, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é uma maluquice. Quer dizer, desculpa assim, falar meio, né, coloquial mesmo, mas para mim é uma maluquice. Né? Eu concordo. Mas, porque não tem um elemento de conexão nessa questão. E aí a gente vai trabalhar isso quando a gente falar sobre a questão do tomador de serviço e as alterações da Lei Complementar 157. Né? Então, para enfrentar, para entender o que acontece nessa realidade de bitributação, no campo do aspecto espacial do ISS, eu tenho 3 pontos extremamente sensíveis. O primeiro é como as leis que, pela égide da Constituição, deveriam melhorar o problema, acabaram agravando. Então, como é que essas leis deram tratamento ao longo do tempo? Então, se a gente pode colocar 3 grandes marcos, foram o Decreto-Lei 406 de 68, a Lei Complementar 116 de 2003 e uma norma alteradora da Lei Complementar 116, que é a mais recente, que é a Lei Complementar 157 de 2016. Então, na verdade, ela é um diploma alterador, mas é um diploma alterador que fez mudanças extremamente relevantes no que se refere ao aspecto espacial. Tá? A segunda questão que a gente tem que analisar é como é que a jurisprudência vem conduzindo essa matéria ao longo do tempo, especialmente nos tribunais superiores. E, por último, a questão de como esses municípios se comportam administrativamente. Quando eu digo se comportam administrativamente, seja legislando, como o Código de Niterói, por exemplo, né? Acabou legislando, mas isso a previsão normativa, por força do princípio da legalidade, acaba resvalando na prática administrativa. Então, como é que ele se comporta administrativamente? E aí, pegando esses marcos normativos, né? Essa primeira previsão do Decreto-Lei 406 de 68, em relação ao critério espacial, ele era muito parecido com o que a gente tem na Lei Complementar 116 de 2003. A regra nele sempre foi eu recolho o ISS em favor do município onde está localizado o estabelecimento prestador ou, na falta dele, o domicílio. Agora, que aí pega justamente o pessoal que presta serviço de forma autônoma. E, excepcionalmente, 3, basicamente, exceções, muito menos do que mais de 22 que a gente passou a ter, né? Mas
construção civil, concessão de rodovia, né? Basicamente, que aí eu tinha ali, né, essa possibilidade de tributar no município onde o serviço era executado. O que me parece razoável. Por quê? Porque são serviços que eu consigo visualizar. Então, se o cara tá locando andaime, se ele tá construindo um palco para ter o show lá, né, da Ludmilla, da Anitta, enfim, né? Ele tá montando um palco, se ele tá fazendo uma obra, colocando um duto, eu consigo analisar. Se ele tá construindo um prédio, eu sei que aquele serviço, eu consigo visualizar. Naquelas demais prestações de serviço que carregam essa questão de o fazer, né, uma obrigação de fazer, ou que são eminentemente atividades intelectuais, quantos pareceres você já não elaborou viajando de avião? Exato. Né? Então, assim, quantas vezes a gente, eu vou pegar esse voo é longo, eu tenho que fazer esse parecer aqui, eu vou aproveitar essas 10 horas que eu vou ficar aqui e vou trabalhar. É ou não é? A própria Então, atividade na verdade, de ensino hoje, né? Assim, essa situação da pandemia criou uma situação inusitada com o ensino, por exemplo, que é onde o ensino é executado hoje? Porque o professor, a gente, né, quando a gente dá aula pela fundação, por exemplo, estou dando aula de Niterói para uma turma lá em Manaus, você está dando aula do Rio para uma turma lá em Brasília. E onde é exercida essa prestação de serviço, né? Perfeito. E mais, outra coisa também, que até a gente já chegou a comentar lá quando a gente participou daquele debate lá, que é a questão da pandemia versus entrega a domicílio. Quer dizer, os estabelecimentos, fisicamente falando, estão fechados. Sim. E nem por isso você deixa de prestar o serviço. Verdade. Então, o referencial de local onde está esse estabelecimento, ele merece ser analisado. De toda maneira, o que a gente tem no panorama legislativo é que o Decreto-Lei 406, ele não estabeleceu um sistema de preferir o local onde o serviço é prestado, e sim o município onde está sediado. Quando eu digo sediado, tá? Quando está localizado uma unidade econômica. Tá? Isso é importante um pouco mais para frente para a gente entender o que é estabelecimento prestador. Né? E aí, já naquela época, o STJ tinha uma posição jurisprudencial dicotômica. A interpretação realizada pelo STJ, naquela época, sob lá a batuta do Decreto-Lei 406, ela já tinha um descolamento entre o que o legislador pretendeu normatizar e o que o STJ entendia como normatizado. Porque a gente tem julgados de muito tempo, né? E assim, 95, 90 e tal, que o STJ sempre tentou prestigiar a tributação no local onde o serviço era efetivamente executado. Tá? Independentemente de você ter lá uma unidade econômica ou não, porque pelo artigo 4º da Lei Complementar 116, depois até a gente clareou isso, estabelecimento prestador é onde você tem uma unidade prestadora de serviço ou econômica. Então, pode ser uma filial, uma sucursal, um posto avançado, enfim, beleza, mas eu tenho que ter algo físico naquele lugar. Né? A segunda previsão em relação ao aspecto espacial foi a Lei Complementar 116, antes da 157. A opção do legislador foi também utilizar o sistema misto. Ou seja, a minha regra territorial, espacial, é onde o estabelecimento está localizado ou, na falta do estabelecimento, o domicílio. E está aqui no artigo 3º um monte de exceções que você vai recolher aonde você presta o serviço. Mas, de novo, se você olhar todas as exceções nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116, você vai ver que ele efetivamente prestigia esses serviços que visualmente você consegue ver que estão sendo prestados. Exato. Né? Então, eu tenho essa possibilidade, né, de olhar aonde está sendo prestado. E, voltando, o artigo 4º ajudou, porque eu consigo verificar a presença de um estabelecimento em relação
a uma unidade econômica ali. Aí você fala, beleza, então vamos ver se agora, com a Lei Complementar 116, o STJ vai ver que o legislador quis mesmo era utilizar esse critério misto. Que nada. O STJ manteve a mesma postura dicotômica que ele adotava antes. E, tipo assim, ele, mesmo tendo reafirmado a sistemática mista, ele disse, para mim, o que vale é o local onde o serviço está sendo perfectibilizado. Ele usa em várias oportunidades a expressão onde a relação é perfectibilizada. Então, tipo, não interessa onde o seu estabelecimento está situado ou o seu domicílio está situado. É uma situação complicadíssima, né, Eliana? Desculpa te interromper, assim, com relação a isso. Não, fica à vontade. Eu quero fazer, eu até te faço uma pergunta, não sei se você vai falar sobre isso ainda, mas se você vai falar, desculpa, porque eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo, claro, você já deve ter, claro que você já ouviu e você provavelmente vai falar sobre ele. Porque a guerra fiscal não foi resolvida. Eu acho que a guerra fiscal do ISS ela é maior que a do ICMS. O ICMS, querendo ou não, você ainda tem um convênio. O ISS você não tem nada. Exatamente. E o male-male, o CONFAS, resolve. Sim, né? sim. Male-male vai estar indo a trancos e barrancos, mas vai. Agora, né? você quer ver um serviço interessante? Assim, eu tenho... ultimamente eu tenho feito todos os meus exames sem sair de casa, né? E hoje você liga o laboratório, vem, faz a coleta em casa e leva para fazer a análise, né? Mas independente disso, normalmente os grandes laboratórios eles fazem o seguinte: eles pegam uma região, por exemplo, como Baixada Fluminense, o cara vai ter lá os postos de coleta em vários municípios, em Nova Iguaçu, Caxias, blá, 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 mas em um lugar só que ele vai processar os exames. Afinal de contas, onde é devido ISS? Né? E isso tudo são questões que o STJ ele não soluciona de forma muito clara, né, Eliana? Ou você acha que está claro isso lá? Não. Nessa questão dos laboratórios e análises clínicas, né? Ele até que ajustou um pouco no sentido de entender que aonde eu faço a coleta e aonde eu entrego o exame é o local da ocorrência desse fato gerador, né? Mas ainda causa um pouco de estranheza, porque isso é uma construção jurisprudencial. É como se o STJ ele estivesse funcionando ali como legislador positivo, o que obviamente, né, é algo vedado pelo ordenamento jurídico. Então, não foi essa a intenção, me parece, do legislador, por mais justo que pareça ser. Sim. Por isso que a gente aprende, quando a gente vai estudar direito tributário, que a pretexto da equidade, eu não posso dispensar pagamento de tributo, eu não posso fazer nenhuma definição, eu não posso utilizar analogia, eu não posso utilizar equidade, essas ideias de justiça, né, para tributar ou para dispensar pagamento de tributo. Então, para mim, não é a função do STJ ele definir local de incidência, que é um pouco o que os próprios municípios estão tentando fazer com o tal do CEPOM, né, que tem repercussão geral reconhecida e sabe lá quando agora o STF vai decidir. Mas vamos, né? Aí você vai me perguntando, uma solução. Será que a gente tem uma solução? Quer dizer, tem um artigo interessantíssimo do Ives Gandra sobre o assunto e tal, mas o que eu acho? Que uma solução seria tributar no destino. Você resolveria bastante dessa dificuldade, você mitigaria muito, você colocaria uma pá de cal em relação a esse conflito da guerra fiscal, de local, em relação ao aspecto espacial. Concordo, grau número gênero. Eu acho que a tributação no destino, ele traz mais segurança jurídica para o contribuinte, ele elimina os municípios corsários, porque aqueles municípios corsários, né? Então, né, para quem está nos ouvindo, né, ainda não conhece a expressão, né? Município corsário, eu monto uma PJ lá, fictícia, né? Ele tem um endereço lá, ele tem uma caixa postal lá, né? Mas ele efetivamente não funciona lá. Né? Então, eu evito o município corsário e eu consigo enquadrar um pouco melhor a legislação a essa realidade fática, que é o exemplo da questão do laboratório de análise clínica, que é a questão que está acontecendo das empresas de logística, né? Nesse tempo de isolamento social, né? Questão excepcional. Então, qual é o dificultador, sob o meu ponto de vista, mas que dá para você organizar se você tivesse um pacto federativo efetivamente de cooperação, tá?
O ponto negativo é o incremento das obrigações acessórias. Tá? Porque na medida em que você vai recolher o ISS no município de destino sempre, se você presta serviços, porque uma coisa é uma empresa pequenininha, né, ou é um prestador de serviço autônomo, mas na medida em que você é uma empresa grande prestadora de serviço e você acaba fornecendo serviços para o Brasil todo, né, isso incrementa muito a questão do custo de conformidade, porque você vai ter efetivamente um incremento dessas obrigações acessórias que você vai ter que atender e que, como cada município ele é soberano, né, para definir o seu processo tributário, as suas obrigações de natureza tributária, eu acho que isso é um ponto negativo da tributação no destino. E aí, como você mencionou, se a gente tivesse par e passo, né, o que a gente tem no CONFAS, dentro da confederação dos municípios, uma confederação, um conselho, alguma coisa, uma estrutura. É até difícil, né? Com 5 mil. Entendeu? Exatamente. Então, assim, não tem muito o que fazer. Tá? Mas eu acho que o efeito deletério de deixar como está e de escolher a tributação no destino é menor na tributação no destino. Entendeu? Eu também assim, acho. eu acho que vai ter problemas? Vai. Mas eu acho que são menores os problemas. Eu concordo em grau, número e gênero com você. Eu realmente acho que essa situação que a gente vive hoje no ISS, ela é uma situação que não foi resolvida. E tem um detalhe, né? Na minha cabeça, Helena, isso só piora com as tentativas de solução legislativas, como a Lei Complementar 157. Claro, e que é o que a gente vai entrar agora para falar. Opa, porque então... a Lei Complementar... a Lei Complementar 157 de 2016, ela trouxe 3 alterações super relevantes no que se refere ao ISS. A primeira, ela mudou, quer dizer, ela trouxe outras alterações, mas para o que, né, assim, o que salta aos olhos é a mudança do sujeito ativo da relação obrigacional. Então, ela modificou competência tributária, tá? Em relação a alguns serviços. A segunda mudança estruturante que ela fez foi estabelecer a sanção para a alíquota menor de 2%. Porque a questão da alíquota não poder ser inferior a 2% já estava na DCT, né, há muito tempo. O artigo é 88, acho que era 88. Do ADCT há milhões de tempos, só que norma sem sanção, então ninguém estava nem aí. Tá? Aí vem a Lei Complementar 157 e equipara a improbidade administrativa àquele gestor que confere benefício fiscal ou, enfim, incrementa ali aquela relação de maneira que o resultado tributário da incidência seja menor do que 2%. Né? O que é um problema, né? Lógico. Como é que você vai... Para mim, isso é inconstitucional. Eu acho que desde a época do artigo 88 da DCT, eu sempre achei de constitucionalidade hiperduvidosa, porque isso tem que estar no campo da autonomia. Afinal de contas, o município é autônomo ou não é? Exato. Exato. Né? Enfim, talvez, se fosse tributação no destino, isso não teria tanta dificuldade. Mas, né, eu acho que um problema está concatenado com o outro. Um problema que você não comentou agora, mas fatalmente você já deve ter pensado, que é o seguinte: a improbidade ela é aplicada ao prefeito. Sim. Ela é aplicada ao prefeito, mas quem faz a lei não é o prefeito. Quem faz a lei é a Câmara. Ou seja, quem dá o benefício fiscal é a Câmara Legislativa do município, não é o prefeito que dá o benefício fiscal. Ah, mas o prefeito sanciona. Deve ter derrubado. E aí, quem é punido é o prefeito? Sim, sabe? Então, assim, ele vai vetar tudo? Ele não vai deixar? Como é que você vai fazer? Isso, o custo político disso? Quer dizer, tem vários desdobramentos que envolvem essa sanção, né? Mas, enfim, fato é que a gente tem hoje, na prática, a previsão da eventual configuração de crime de improbidade administrativa, caso você verifique uma norma municipal cujo resultado, digamos, financeiro, né, econômico, seja qual for o benefício, fomento, incremento, resulte em uma tributação menor do que 2%.
Em relação também, aí a terceira mudança foi a modificação da lista de serviços, né? Incluindo a questão dos serviços de streaming, né? A gente vai falar um pouquinho mais no final. Mas o que interessa para a nossa discussão de hoje, né? Essa discussão de agora, em relação ao aspecto espacial? É justamente a alteração da sujeição ativa do ISS, que ao invés de mitigar o conflito, fomentou esse conflito, né? A gente já discute muito isso. Por quê? Porque veio a Lei Complementar 157 e ela mudou a competência tributária de ser para o tomador, olha só, para o tomador do serviço, de planos de saúde, administradora de cartões, fundos, consórcios, né? Deixa eu lembrar, carteira de clientes, eu acho que também é uma carteira de clientes, enfim, né? Factoring, que são cheques pós-datados, e arrendamento mercantil, né? Assim, agenciamento, corretagem, franquia. Então, o que ela fez? Ela jogou no domicílio do tomador, quer dizer, eu nem posso dizer que é domicílio, porque ele não foi muito claro em relação a se é domicílio do tomador ou é onde o tomador contrata o serviço. Exatamente. Que é um outro desdobramento. Mas vamos partir do princípio que seja onde está localizado o tomador do serviço, tá? Para a gente não abrir a discussão ainda da questão do estabelecimento tomador. Aonde há contratação. Gente, isso não faz o menor sentido. É uma desconexão total com a relação jurídico-tributária. Isso só faz sentido, sob o meu ponto de vista, você manter no tomador ISS importação, cara, que eu sem brincadeira, eu acho de funcionalidade super duvidosa a incidência do ISS na importação. Mas tudo bem, vá lá, né? Eu também acho. Né? Agora, que bom, a gente está sempre em sintonia, né, Gabriel? Isso é ótimo. Também acho, isso é um absurdo, mas... Mas, enfim. Agora, o que faz sentido? Cessão de mão de obra. Pô, faz sentido. Por quê? Porque, justamente, a mão de obra ela vai estar sendo cedida para o tomador. Então, me parece razoável que, se você vai levar a mão de obra para aquele território, né, do tomador, lá seja o local de competência para tributar. E a última hipótese é serviço de vigilância, porque a coisa vigiada está no outro município. Então, me parece razoável que você eleja o tomador como sujeito passivo ou até mesmo como responsável tributário quando você estiver diante dessas situações. Agora, vamos imaginar esse deslocamento da sujeição ativa versus para o tomador, tá? E versus o custo de conformidade. Vamos analisar o plano de saúde. Um plano de saúde pequeno. Vai para o cartão de crédito, Eliana. Cartão de crédito. Quem é o tomador? O tomador é quem administra? O tomador é cada beneficiário? Né? Então, como é que você vai fazer? Então, o plano de saúde que tem beneficiário espalhado pelo Brasil inteiro, como é que ele vai fazer esse recolhimento? Olha a multiplicidade de obrigações acessórias que essa empresa ela vai ter que fazer. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai deixar de fornecer o serviço. É impossível. Exatamente isso. Eu brinco falando que isso indo para frente, eu sou um cara que vou ser negado por todas as operadoras de cartão de crédito. Porque assim, eu já moro em Niterói e trabalho no Rio. E eu compro tudo no cartão de crédito. Né? Isso sem falar que eu viajo para caramba para dar aula, por causa do escritório em São Paulo, enfim. Todas as vezes que eu for viajar para poder ver um processo, eu vou gastar o cartão, a operadora de cartão de crédito vai me odiar pro resto da vida. Vai ser muito mais caro me manter do que ter o Gabriel como cliente. Perfeito. E outra coisa, e isso se a gente partir do pressuposto que intrinsecamente o tomador é mesmo a administradora. Porque a Lei Complementar 157 de 2016, isso é um defeito, assim, para mim, brutal do legislador, né? Eu acho que, não sei se foi deliberado ou se foi porque ele não sabia como definir, ele não conceituou o que é tomador. Sim. Ele não conceituou. Sim. E aí, a gente tem que lembrar que o STF, na época do transporte, e ICMS sobre transporte aéreo, né? Não sei se você está lembrado, ele
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar 87 de 96, agora eu não alterei, agora eu não troquei, Não, né? agora foi certinho. Ele reconheceu a inconstitucionalidade justamente porque não havia definição do conceito legal. É. Então, Foi a ADI 1600. isso, perfeito, a ADI 1600, o que o STF fez? Ele falou, olha, gente, está ausente o conceito, é uma lei que invoca naturalmente, ela deveria disciplinar conflito de competência, ela não disciplinou, se ela se omite em relação a esses elementos necessários, especialmente o aspecto espacial desse fato gerador, então eu vou reconhecer como inconstitucional. Então, assim, é a tradição, tudo bem que é antigo, tá? Tem praticamente uma década, a ADI 1600, mas é um referencial em relação a como o STF ele se comporta quando ele verifica a ausência de conceitos necessários para a identificação desses elementos do fato gerador. Tipo assim, eu trouxe só para dar, né, deixar aquela a pulga em posição de lótus atrás da orelha. Deixa eu colocar uma situação que eu acabei de receber, tem tudo a ver com o que você está falando. Foi julgado hoje, esse nosso papo não vai ao ar no dia do julgamento, né? Vai um pouquinho depois, tem prazo para edição e tal. O recurso extraordinário 603136 do Rio de Janeiro, e o STF virou a posição, tá? Repercussão geral, incide ISS sobre serviço de franquia. Então, eu estava esperando exatamente o julgamento, porque, assim, contra a súmula, né? Então, esvaziou a própria súmula, né? E eu acho que um pouco... Aí, assim, isso deixa a gente meio sem saber. É meio que uma cortina de fumaça na frente, porque esse tema das alterações realizadas pela Lei Complementar 157 estão no colo do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Uma ADI 5835. Sim. E aí, assim, uma das alterações foi a questão do leasing. Sim. Né? E aí, onde é que é o tributo? A gente sempre teve a discussão em relação ao leasing, que era o local de comando, né? Vamos dizer assim, o local onde se efetivamente autorizava a operação, não no leaseback, mas especificamente voltado para o leasing financeiro, né? Que, a rigor, eu tenho, é mais um empréstimo do que necessariamente um contrato híbrido, tipicamente do leaseback, né? Que é aquele leasing operacional. Então, eu acho que essa jurisprudência vem um pouco nessa onda de tentativa de você alterar o local da tributação. E isso sinaliza, talvez, pela mantença pelo ministro Alexandre de Moraes na alteração minimamente que a 157 promoveu na questão do arrendamento mercantil. Não sei, eu acho que a gente tem que esperar, né? Mas eu também... Isso tudo, assim... a mudança da jurisprudência é um negócio Quanto foi o placar, Gabriel? Espera aí, deixa eu confirmar aqui para você, mas foi por maioria. Foi por maioria, né? Foi por maioria. Ontem eu chutei 7-4. Não, foi 8-2. Ó, ia perder, tá vendo? Se tivesse apostado, ia perder. Mas, enfim, que coisa. Mais uma mudança. É engraçado, assim, eu acabei de gravar uma aula sobre SS semana passada, eu vou ter que regravar. Ainda não foi no ar? Não. Quer dizer, enfim, já foi pro ar, vai ter que substituir, não vai ter jeito. Então, mas assim, você faz uma ementa, né? Uma ementa. A ementa da aula, não tem jeito, cara. Mas, não assim, tem jeito, não tem jeito. Mas, enfim, aí só para a gente já finalizar, eu já estou me encaminhando para o final, até para a gente também... Tá maravilhoso, tá? Se quiser continuar, a gente fica. Mas, enfim, beleza. Mas, assim, essa ADI é uma das inúmeras ações manejadas contra essas alterações que deslocaram a competência. As duas que estão tramitando conjuntamente e estão distribuídas para o ministro Alexandre de Moraes é a ADI 5835 e a ADPF 499. O ministro ele proferiu uma medida cautelar na ADI 5835 e também fresquinho, no dia 26, foi publicado ontem, e foi incluído em pauta para julgar no dia 6 agora de junho, plenário virtual.
Vamos aguardar também, né? Eu estava super ansiosa para ver se eles iam discutir a questão dos embargos do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Aí, não, peraí, aguarda mais um pouco. Mas ficamos pendurados ainda, né? Agora, vamos ver se vai efetivamente, já está no push lá no processo, vamos ver se vai a plenário realmente no dia 5 de junho, agora próximo. Eu tenho muito medo desses E processos aí, serem julgados assim, sem a sustentação oral presencial, sem as discussões, sem os debates muito. presenciais. Eu particularmente acho que a tecnologia chegou para ficar, mas eu acho que o trabalho do STF é um trabalho presencial. Aliás, eu acho que o trabalho do direito é um trabalho presencial. Também acho. A gente debate, mas a gente está debatendo aqui, mas é completamente diferente. A gente tem que marcar um horário, a gente tem que estar. Eu falo isso pela dinâmica do meu escritório. Eu estou sentindo muita falta, depois desse período inteiro de quarentena, que a gente está vivendo desde março, a gente está fechado lá, que a gente tem que marcar para se encontrar. Como que a qualidade do debate, eu acho que ela cai, sabe? Porque não é aquela coisa instantânea. Olha, chegou aqui uma publicação, vamos conversar, e aí vem as ideias mais malucas. Porque a ideia pensada ela não é maluca. Isso eu sinto muita falta, porque lá no gabinete, né, eu trabalho no 2º grau de jurisdição, você comentou, então assim, lá no gabinete são vários assessores, e assim, chegou um processo, fala, alguém já fez isso aqui? Então, olha só, o que você acha? Então, coisa que você não vai, às vezes, durante o teu dia de trabalho de home office, você não vai pegar o telefone e vai ligar, oi, tudo bom? E aí, amigo, o que você acha? E tal. É difícil, porque você fica imbuído naquela rotina, né? E aí você perde um pouco. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Então, vamos ver se a gente consegue assistir essa temática julgada no dia 5. Eu, particularmente, acho que... costumo ser poliana, sempre penso positivo, mas eu acho que vai ser adiado. Tá? Tem muito amigo escure que foi, sabe, teve admissão, enfim, não sei. Mas, enfim. Mas, basicamente, o que fez o ministro Alexandre de Moraes ao deferir essa medida cautelar? Suspendeu as alterações na Lei Complementar 116, as alterações promovidas pela Lei Complementar 157, no que se refere a esse ajuste de sujeição ativa. Então, ele suspendeu os efeitos. E uma coisa interessante que eu não lembro de ver com muito volume. Ele trouxe por arrastamento a suspensão de toda a legislação local. Então, é difícil. Em direito tributário, eu não lembro, assim, tem um ou outro caso emblemático, mas eu não lembro. Tem a questão do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, que a Suzete Magalhães ela suspendeu todos os processos em âmbito nacional, né? Na discussão que a gente está travando no STJ, mas no STF, especialmente, eu não lembro assim de uma profusão de medidas nesse sentido. Mas ele trouxe de arrastamento toda a legislação municipal que tenha sido editada já com as alterações, quer dizer, assimilando as alterações, mudando, portanto, o local de ocorrência desse fato gerador no plano de saúde, cartão de crédito e tal, aqueles que a gente falou. Tá? E isso causa um reflexo complicado. Por quê? Porque até o julgamento definitivo desse processo, né, os contribuintes estão se comportando como antes se comportavam. Então, continuam recolhendo o ISS conforme as regras da 116. Sem competência ativa, porque o ministro ele suspendeu por arrastamento, não apenas, quer dizer, ele suspendeu não apenas a 157, mas suspendeu a lei local, ausente competência legislativa, o município não pode nem lançar para prevenir decadência. Concorda? Exatamente. Não tem competência, como é que ele vai lançar para prevenir decadência se ele tem um vácuo legislativo, né? E aí? E outra, Quintanilha? E se o STF se pronunciar pela constitucionalidade e cassar liminar? O município vai ter, o município do tomador vai ter crédito decaído. Sim. Os que não decaírem vão ser objeto de bitributação. Sim. Ou vão permitir uma cobrança retroativa.
E será que o teu cliente que estava lá recolhendo o ISS na forma antiga, surpreendido com essa bitributação, vai poder pedir uma restituição desse tempo que ele estava Porque recolhendo? ainda tem um prazo para ingressar com a repetição de débito, né? Você Exato. tem todo um E outra cenário altamente negativo. então, assim, não tenho. Assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu em fevereiro agora os embargos de declaração em cima dessa medida cautelar. E justamente se queria saber dele, e aí, ministro, tudo bem? Você vai manter a liminar ou não, né? E ele meio que na decisão, ele disse, olha, eu não vejo razão para temer. Ele meio que já sinalizou que ele vai modular. Eu acho que não há possibilidade de o STF decidir esse tema com essa medida cautelar rígida sem modular. Eu não tenho a menor dúvida. Ainda que ele dê efeitos ex tunc, tá? Para mim, ele tem que, quer dizer, que ele entenda que poderia haver efeitos ex tunc. Para mim, ele tem que modular. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai. Ele já sinalizou em fevereiro desse ano para essa modulação. Vamos ver o que vai acontecer. Eu li o fundamento dessa decisão dele, assim, da primeira decisão, né, da cautelar. Eu particularmente acho que a tendência nesse caso vai ser o afastamento da alteração do artigo 3º. Concordo. Realmente, eu acho que ele já deu a decisão dele de mérito, sendo bem honesto. Eu acho que ele não, é verdade. Ele já meio que conduziu, e aí por isso talvez a decisão dos embargos ficou numa do fica tranquilo, porque, né? Foi meio, eu sei que não dá para sinalizar peremptoriamente o resultado do julgamento, né, de mérito. Sim. Mas eu acho que ele meio que já disse, tô me inclinando, né? Eu acho. E até porque realmente é uma norma inaplicável, né, Helena? Ela é inaplicável, né? A efetividade dela ela é praticamente para quebrar as empresas de prestação de serviço. Né? Essas empresas vão quebrar. Claro. E sem contar que a gente passou meio que batido, mas assim, sem a definição de quem é tomador, cara, assim, eu posso chegar diante de uma situação que eu inviabilizo o exercício da própria atividade empresarial de um prestador de serviço. Né? Então, aí outros princípios constitucionais tributários vão ter que entrar na roda, entendeu? Sem dúvida. Vão ter que ser colocados à mesa, porque eu também não posso tributar a ponto de inviabilizar o exercício da atividade empresarial, não apenas pelo 171, 173 da Constituição, mas especialmente pelo princípio do não confisco, né? Sem dúvida. Concordo com você em grau, número e gênero. E se você linkar com a circunstância de que 98,5% das empresas, né, que rodam o Brasil, a economia brasileira, são micro e pequenas empresas, aí como é que você vai chegar para esse microempreendedor e dizer para ele, olha, agora você vai ter que ter um setor de contabilidade só para fazer análise de conformidade, quantos municípios você presta serviço? Eu presto serviço para, sei lá, 20 municípios. Então, são 20 legislações diferentes que você vai ter que observar. Ele fala, beleza, eu vou fechar. E aí eu puxo até para o lado que eu gosto muito, né, que é o lado da economia, que é o seguinte, assim, o Brasil quer muito entrar na OCDE e o próprio STF tem adotado esse posicionamento, né, no julgado recente agora, que enfim, não tem muito a ver com o tributário, mas foi com relação à possibilidade de utilização das provas obtidas pelo COAF, né, que não é mais COAF. O próprio STF se manifestou no sentido de que, olha, o Brasil está seguindo a orientação da OCDE, no sentido de que não pode haver essa vedação ao acesso à movimentação bancária por parte dos auditores fiscais e tal. Então, assim, nessa tendência, o Brasil quer entrar na OCDE, o STF busca adotar medidas judiciais para gerar mais competitividade e concorrência no mercado. Então, eu acho que a tendência se é para adequar a OCDE, a gente tem, então, que reduzir as obrigações acessórias. Esse tipo de Com certeza. aumenta a obrigação acessória.
Simplificação tributária, cara, assim, é a pedra de toque, sob o meu Exato. ponto de vista. Mais do que discutir as natureza jurídica, local, é você fazer simplificação tributária, não tem jeito, Exato. né? E aí, só lembrando, linkando nessa questão que você mencionou, o próprio voto do Barroso, na questão da constitucionalidade da quebra de sigilo fiscal e bancário administrativamente, Sim. né? A constitucionalidade é a Lei Complementar 105, né, 5. de 2001, que vem um pouco também nessa linha. É. Né? Mas aí, para fechar com um lacinho de fita, o que eu tinha programado para falar, né? Embora você possa aí continuar me perguntando, né? Se eu souber falar um pouco, eu falo. Mas só fechar a questão do famoso CEPOM, que é algo que eu sou muito implicante. Eu Implicante é confesso que ótimo. eu sou rabugenta com o CEPOM. Porque o CEPOM, ou outro tipo de nomenclatura que você queira utilizar, quer dizer, o município queira utilizar, ele é aquele cadastro obrigatório de empresas prestadoras de serviços sediadas em outros municípios. E aí vem o município e fala, olha, se você vem prestar serviço aqui no meu território, como você está sediado em outro lugar, você não tem nenhuma unidade econômica aqui, você não tem uma sucursal, você não tem uma filial, você não tem um posto avançado, eu quero conhecer você. Vem aqui que eu quero te conhecer, né? E aí, o curioso é que o município ele defere ou não a inscrição do município. E ao deferir essa inscrição, ele diz, beleza, eu não vou te tributar. Agora, se ele indeferir a inscrição, significa que para ele você tem que recolher o seu ISS, né, dentro do território dele. Agora, Sim. vamos combinar? Aonde é que tem na Constituição alguma norma dizendo que cabe ao ente municipal definir aspecto espacial do fato gerador do ISS? Eu entendo Existe. que isso é uma tentativa administrativa dos municípios evitarem que eles sejam, né, evitar a questão, como eu disse, dos municípios corsários. Eu entendo que isso seja uma tentativa administrativa da aproximação da legislação, do direito à realidade fática. Então, eu acho que, assim, por mais assim, não gosto de usar a palavra legítimo, mas por mais factível que isso possa parecer, né? Por mais razoável que isso possa parecer, essa conduta ela não tem o condão de superar a previsão legislativa nacional da Lei Complementar 116. Então, até que o Supremo decida, ou até que venha efetivamente uma alteração da Lei Complementar 116 dizendo isso, não cabe aos municípios deferirem ou não, se escolher ou não se você vai ou não ser bitributado. E eu acho que isso é Mas totalmente inconstitucional. Isso é totalmente inconstitucional. eu também. Essa matéria ela está afetada no STF, no RE 116-7509. Então, esse RE ele foi afetado em repercussão geral em fevereiro do ano passado. Aguardemos, né? Isso é um problema. Você sabe que eu tenho uma situação, tenho uma história engraçada com isso. Aliás, eu tenho uma filha pequena, né, de 4 anos. O pessoal que está assistindo aí não sabe. Ela estava atrás do computador aqui fazendo palhaçada para eu rir para ela. Enfim, eu tenho que trocar o nome dela de Maria Eduarda para, sei lá, Aparecida, porque ela fica louca para aparecer no vídeo. Deixa eu te falar, antes de eu ter o escritório lá em São Paulo, a gente já prestava serviço para alguns clientes lá, e ISS uniprofissional, escritório de advocacia. Não tem nem dúvida. Até eu fazer o meu cadastro lá, eu tive que pagar o ISS lá sobre o valor da nota. Não, exato. E aí, o que acontece? Não, exato, é um absurdo. E aí você vê assim, uma opção. Por que é que os contribuintes eles se resignam? Ou seja, porque uma alternativa seria você manejar uma ação de consignação em pagamento. Sim. Que é a ação talhada, vocacionada para dirimir conflito de competência. É 164, inciso 3 do CTN. Ela é vocacionada para solucionar esse conflito. Perfeito. Né? Quando você tem bitributação, tendo em vista, como a gente comentou lá no início, né, desse nosso papo aqui, que a bitributação no plano interno ela
é vedada. Agora, por que você não vê muito esse tipo de movimento processual? Esse movimento jurisdicional? Porque eu Esse colocava no manejo? preço. Exato. O ISS é um tributo que pode assumir a classificação de um imposto indireto. Isso. O prestador ele pode incorporar no preço do serviço o custo dessa bitributação. Se ele colocar na ponta do lápis que ele vai gastar de custos, honorários e etc., para uma tributação que vai ter, no máximo, um impacto de 5% no orçamento dele, digamos, orçamento, grosseiramente falando, Sim. né? Quer dizer, na gestão contábil dele, ele vai ficar refém dessa anomalia do sistema para sempre, Gabriel. Porque ele não compensa ele se movimentar jurisdicionalmente, especialmente porque sabe lá se aquele juiz vai conhecer direito tributário. Verdade. E vai efetivamente entender, a discussão, 2, não vai aplicar o entendimento do STJ, que é completamente descolado da mens legis, entendeu? É verdade. Assim, então você incorpora, então você não vê isso. Agora, tecnicamente, né, o raciocínio é quase que cartesiano. Bitributação não pode, tem uma ação judicial própria para isso, mas você deveria manejar. Você não maneja por quê? Porque na prática é quando a teoria se descola um pouco da prática, né? Exato. Então não Total. porque não pensa. Entendeu? Na verdade, eu sempre digo, falando que a ação de consignação e pagamento, ela é descolada da prática. Em 14 anos de advocacia, eu só fiz uma até hoje. Exato. Eu vi uma, não, duas. Eu estou há 12 anos, vou fazer 13 anos no segundo grau de jurisdição. Eu encontrei 2 ações de consignação e pagamento. No meu escritório só tem uma até hoje. Uma. Normalmente você vem uma anulatória acumulada com repetição de débito, você vem com uma compensação, requerendo uma compensação. Agora, consignatória é difícil, por conta até dos efeitos dela não suspender a exigibilidade do crédito, né? Exatamente. Então, isso é um dificultador enorme. Então, você tem que ter uma zona de certeza muito grande para você chegar para o cliente e falar, olha, vamos com tudo. Sem dúvida. Né? Enfim. Mas, Gabriel, olha, era isso que eu tinha programado para conversar com vocês sobre você e todo mundo que está nos assistindo, mas eu fico aqui para a gente conversar mais sobre alguns assuntos que você tem aí separado para a gente. Helena, sensacional. Você foi super abrangente na sua análise. Eu só queria dizer o seguinte, a gente tem mais um problema vindo aí, né? Que é a discussão da tributação 4.0, né? Que a gente não tem lei própria, a gente está usando o ISS e está tributando como intermediação. E aí tem outro ponto, onde é devido esse ISS? Isso é uma outra discussão que a gente também não tem resposta ainda, né? Quer dizer, tem, mas não tem. Tem e não tem, exatamente. Você tem até uma iniciativa normativa, que foi uma das alterações que a Lei Complementar 157 trouxe, né? Incluindo ali no item 1 da anexo da Lei Complementar 116, a possibilidade de eu tributar streaming, né? E assemelhados. Eu acho que a gente tem uma discussão anterior, que é em relação à natureza jurídica se é serviço ou não. Né? Então, eu acho que a gente tem que discutir primeiro a natureza jurídica, porque não fosse isso, vários estados como São Paulo o fez, também não teriam se arvorado na tributação do streaming, Sim. por meio de normas próprias, o que também é de constitucionalidade duvidosa. Sim. Mas alguns estados também se arvoraram, disseram, eu vou tributar, né? Porque, para mim, ele é um agregado a um serviço de telecomunicação, de comunicação, ou é mercadoria, porque, na verdade, você transfere a uma tradição de um produto. Para mim, não é nenhum nem outro. Também acho que não. Eu acho que não. Para mim, não é um, não é outro. Eu acho que tem que ir no mesmo esquema de provedor de internet. A gente tem que perder essa mania de ter que tributar tudo. Não é tudo, não é toda conduta que tem que ser tributada. Aluguel não é tributado até hoje. E ponto. Não, e assim, vai todo mundo seguir feliz. E vamos combinar. É um pouco do que aconteceu no leasing. Exato. Aquele primeiro julgamento do leasing, o argumento de força do acórdão era: é instituição financeira? Então tributa. Sim. Não é? Que Exato. Me parece que agora foi a virada de mesa do STF. Ainda a gente tem que aguardar o acórdão todo publicado para ver exatamente todas as razões. Eu quero ver se eu assisto a sessão de julgamento, né? Mas é um argumento de força, do tipo, olha, tem que tributar, é a instituição financeira, então tributa. Sim. É ou não é?
É verdade, isso é um absurdo. Agora, então, primeiro, eu acho que tem uma questão que passa pela identificação da natureza jurídica. Muitos acham que não seria serviço porque ele envolve uma, entre aspas, uma tradição, uma utilidade. Mas isso já foi superado o próprio STF quando julgou a questão da incidência do ISS sobre planos de saúde. Ele entendeu que que eu não precisaria ter, para caracterizar um serviço, exclusivamente uma obrigação de fazer. O que até me parece razoável, porque isso a gente bebeu do código, na verdade, dos civilistas, que tem muito marcado essa questão de para ser serviço tem que ser uma obrigação de fazer. Né? Então, eu acho que a gente pode, como direito tributário, como ramo autônomo, sem dar um twist duplo carpado, como eu gosto de falar, né? Nos conceitos de outros ramos, mas você pode enxergar uma determinada amplitude, uma conformação de um fenômeno econômico, tá? Eu acho, não tanto ao mar, não tanto à terra, mas eu acho que você pode fazer isso. E o próprio STF sinalizou lá na questão dos planos de saúde que, não, ele tem o serviço não precisa ser só uma obrigação de fazer. Eu posso ter uma utilidade. O que me parece que casa um pouco quando você baixa um filme para assistir no Netflix, quando você ouve uma música no Spotify, quando você, né? Então, você acessa esses serviços de streaming, né? Mas eu tenho muita dificuldade ainda, Gabriel, de fechar o meu raciocínio para dizer tributável. Se eu tivesse que me inclinar, se eu tivesse que dizer assim, qual é a minha inclinação? A minha inclinação é que se houver tributação, seria pelo ISS. Eu acho que ele se aproxima muito mais da faixa espécie do ISS do que do ICMS, tá? Primeira coisa. Mas ainda tenho dúvidas se ele se enquadraria, né? Se ele não seria ali um alargamento, se na verdade, ao invés de interpretar a norma de incidência, eu estaria integrando, né? Sim. Eu estaria trazendo algo de fora para comparar. Usando né? analogia, então, né? Violando 108, parágrafo 1º. Exatamente, entendeu? Que eu não posso fazer. Tá? Então, assim, eu tenho ainda dificuldade. Fora isso, da questão da identificação da natureza jurídica em si, e aí, aonde vai ser? Sim. Porque a prevalecer a tese do tomador, quem vai ter que ser responsável pelo recolhimento? Eu, você? Então, é uma loucura. E aonde? A pessoa assiste série no avião. Exatamente. Aí tipo, vai chegar um boleto de pagamento, né? Uma guia de pagamento, não posso nem falar boleto, mas junto com o boleto de pagamento vai vir uma guia de recolhimento, um DARME para você recolher o ISS como responsável tributário ao arrimo lá do artigo 6º. Rastreou via satélite. Como é que vai saber? Não, aqui foi o Gabriel, foi a Eliana no dia tal, na data tal. Aí você vai fazer como? Vai tributar por estimativa? E aí, se você tributa por estimativa, a gente vai voltar a discutir o que a gente discutiu com o ISS fixo. Porque aí, se você tributa por estimativa, você está bitributando o lucro. Sim. Que é mais ou menos a mesma coisa que se discutiu quando aquela discussão do ISS fixo, né? Por que ele é plenamente viável, como o Rubens, né, nosso bastião aí do direito tributário, Rubens Gomes de Souza já disse? É muito claro. Né? Eu não tributo o ISS do autônomo no regime normal, porque se eu fizer isso, eu vou estar tributando a renda dele duplamente. Sim. Pelo imposto de renda e pelo que ele fatura, né, no escritório de advocacia, na sua empresa de contabilidade, enfim. Então, aí eu acho que se você vai jogar nas costas de faturamento, né, ou quer dizer, na verdade, faturamento quando eu digo grosso modo, né, sim, sim. Na renda, né, naquilo que você ofere com a prestação desse serviço, você vai também tributando imposto de renda? Enfim. Olha, eu sei o seguinte, eu sei que minha ideia era só te provocar, porque isso é assunto para mais 1 hora falando sobre isso, né? Não tem jeito. Claro. A gente pode marcar um desse aí de tributação 4.0, trabalhar com criptomoeda. Né? Isso é bom, eu adoro. Muito bom, cara, muito bom, eu adoro. Mas, enfim, eu não tenho realmente uma resposta fechada, porque eu posso dizer como eu me inclino, né? Mas eu acho que se tiver tributação, e eu estou contigo, eu acho que não tem que ser tributado, tá? Eu acho que se tiver, seria a configuração do fato gerador do ISS. Bom, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Não tem jeito. Exato, exato.
Eliana, eu confesso que eu estou muito satisfeito, assim, eu já aprendi muito, eu estou muito feliz. A gente já passou até um pouquinho Imagina, do nosso você dá tempo, eu nem aula, percebi. você dá aula para mim. Ah, Não, 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 imagina. absolutamente, absolutamente. Eu queria dizer o seguinte, você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Porque, assim, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade. Imagina, eu falei exatamente os pontos que eu tinha programado, e a única coisa que eu quero falar realmente é mais uma vez agradecer a sua generosidade, agradecer a oportunidade de estar debatendo com você, que é um expoente no direito tributário, você na parte acadêmica, na parte profissional, assim, o seu nome, ele, né, a sua fama precede e com razão, porque você é uma pessoa especial. Eu costumo dizer, Absolutamente, de modo e algum. aproveitar que está gravando, eu costumo sempre dizer, a maior qualidade é a generosidade. Você tem, assim, o que eu sempre falo, a simplicidade, né, é a generosidade dos sábios. E eu acho que é por aí. A gente fala de uma maneira simples, a gente fala de uma maneira que sem, né, que eu brinco, sem o rococó barroco, né, É. do direito tributário, mas é porque a gente respira direito tributário, a gente percebe, eu pelo menos respiro direito tributário e sei que você também. Isso é um amor, né, que a gente tem pela matéria. Eu quero Então, trazer as eu pessoas agradeço para o direito muitíssimo. tributário. Eu quero melhorar o debate, porque quanto mais pessoas estiverem com a gente, a coisa melhora. Eu não acho que a gente se colocar numa torre de marfim vai fazer com que a gente seja melhor que os outros, pelo contrário. Eu acho que popularizar o direito tributário é muito mais interessante do que manter o direito tributário como algo inatingível, entende? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o que eu tento fazer no meu dia a dia e tenho certeza que você também. Gabriel, muito obrigada. Eu espero que efetivamente todos gostem da minha participação, né? Porque foi com muito carinho que eu vim aqui hoje falar com Eu não você. tenho dúvidas que vão adorar. Eliana, olha, muito obrigado. Foi um prazer enorme Para estar com você, você. Enfim, e teremos outras oportunidades. Teremos outras sem dúvida. oportunidades. Conte comigo. Estou aqui. Obrigado. Obrigada. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau.